Olá, irmãos. Que alegria poder compartilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus nesse tema tão especial para nós que é o Natal. O que você realmente está comemorando no Natal? O Natal é a celebração do nascimento de Jesus. É o aniversário de Jesus. Não de Papai Noel ou do espírito do Natal. Mesmo porque eu não acredito nesse negócio de espírito do Natal. Não que não possamos ver alguma coisa boa nos ensinamentos morais, nos ensinamentos edificantes. Não que a sociedade não possa tirar algum benefício dos ideais nobres. Tudo bem, mas isso em si não é a mensagem do cristianismo. Estaríamos fazendo uma violência à doutrina do Novo Testamento ao representar o nascimento de Jesus apenas como uma mensagem vaga, de boa vontade, de ânimo, de felicidade. Se nós não começarmos com a pessoa de Jesus Cristo, se isso não estiver bem claro na nossa mente, não nos resta nada. Não há boas novas, não há evangelismo, evangelho, não há esperança. A mensagem cristã não é um espírito vago. A mensagem do cristianismo são as boas novas de Jesus Cristo. O cristianismo é Cristo. É por isso que João começa com Cristo. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. Também o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 a 6, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Pedro, ele também diz, falando sobre Jesus, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O objetivo principal para celebrar o Natal é lembrar do nascimento de Jesus e da razão por que ele veio. Jesus, no entanto, não é uma lenda, é um fato histórico. Jesus é a razão desta festa e devemos nos concentrar nisso. Gostaria de pensar com vocês 3 coisas para que nós possamos celebrar o Natal de uma forma apropriada. Primeiro, precisamos saber quem é Jesus. Certa vez Jesus mesmo perguntou aos seus discípulos, andando com ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para você? O nascimento de Jesus, como um bebê na manjedoura lá em Belém, não marca o início da sua existência. Ao invés disso, João declara aqui explicitamente: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14, e o verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O nascimento de Jesus foi o ponto culminante de séculos de expectativas messiânicas. O mundo foi feito por Jesus. No entanto, o mundo não o recebeu. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Precisamos saber quem é Jesus. Jesus não nasceu apenas como um bebê, ele cresceu como um jovem que conhecia as Escrituras. Então, quando ele tinha cerca de 30 anos, ele inicia o seu ministério público e, de acordo com suas próprias predições, ele morreu, foi enterrado e ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto no Natal nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, nós devemos lembrar que isso é apenas parte da vida deste que foi extraordinário, que veio para trazer a salvação e o perdão de pecados. Devemos pensar na morte e ressurreição. Todos os anos, quando celebramos o Natal, nós recordamos o milagre, então, da encarnação. Deus se fez carne. É um momento maravilhoso, é um momento de alegria, de agradecimento a Deus. Sem a sua morte, seu nascimento não teria o mesmo significado. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que Paulo está dizendo aqui é, se isso tudo não tem a ver com a ressurreição, então também pode esquecer a mensagem do Natal. Para que pregar o nascimento de Jesus? Para que pensar nas coisas espirituais sem a ressurreição? Permanecemos nos nossos pecados. Tudo o que fazemos então é em vão. Então, a primeira coisa, para podermos celebrar o Natal de forma correta, é lembrar quem Jesus é. Nós precisamos ter em nossa mente também, em nossos corações, o que Jesus veio fazer. Precisamos saber o que Jesus veio fazer. Depois de dizer que o Verbo era Deus, João nos diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ao fazer isso, ele tornou visível a glória de Deus como nunca antes. A glória de Deus foi revelada. E nessa revelação, a nota dominante aqui, atingida, é a graça. Da plenitude dessa revelação da graça divina, recebemos graça sobre graça. Ou como João diz em João capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tuhan Maha Amenimbi. Matenda undi ehue ana arth. Costa. Chaya. Laite na shalabalehin biati. Primeira coisa que precisamos saber para poder celebrar o Natal de forma apropriada é quem é Jesus. Segunda coisa, precisamos saber o que ele veio fazer. Então agora a terceira coisa que eu gostaria que você meditasse e pensasse é que ele virá novamente. O Jesus que veio a primeira vez como um bebê, uma manjedoura, está vindo novamente. O Natal não é completo sem a segunda vinda de Jesus Cristo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Há dois aspectos da vinda de Jesus. Primeiro, ele virá em segredo para a sua noiva, a igreja. Então ele virá de forma bem aberta, soberanamente, como rei. Jesus veio no primeiro Natal para morrer no lugar do pecador. Logo, ele virá no segundo Natal para receber o pecador para si. A nossa fé olha para trás, para o Salvador crucificado. O nosso amor olha para cima, para o Salvador coroado. E a nossa esperança olha para frente, para o Salvador que está vindo. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus pessoalmente? Se não, você pode orar a Ele hoje mesmo, pedindo-lhe que entre em sua vida. Convide Jesus, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Ele, converta-se. Peça que Ele perdoe os seus pecados e reconheça-o como o Senhor de sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: Se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 13 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim você poderá ter um feliz Natal. Que Deus abençoe, e você que já conhece o Senhor Jesus como Salvador, certamente poderá celebrar esse Natal de forma apropriada. Feliz Natal. Deus abençoe.